Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 31. O ataque na faixa de Ginza. Eren teve alguma dificuldade em enxergar através dos óculos escuros na noite de sábado em Ginza, mas era importante para esconder sua identidade. Yoshida teve uma última reunião antes do grande ataque, principalmente para discutir pequenas mudanças no ataque, já que os Nakano Kai sabiam que eles estavam chegando. Yoshida não estava preocupado, já que eles eram significativamente mais numerosos que os Nakano Kai, mas estava sendo cauteloso. A maioria dos trabalhos sofreu pouca ou nenhuma mudança. Não importava se estavam preparados ou não. Eles ainda os sobrecarregariam. A única mudança significativa foi o trabalho de Eren, que foi instruído a fazer algo diferente no restaurante. Originalmente, Eren pretendia assassinar os chefes da gangue e destruir completamente seu comando e controle, permitindo que os retardatários fossem eliminados após o retorno de Kaguya. No entanto, como eles sabiam que estavam chegando, o local não teria mais a reunião. Pelo menos, essa era a previsão. Yoshida presumiu que, agora, o restaurante seria uma armadilha para qualquer grupo que entrasse. Ele estava colocando Eren no comando do ataque, pois tinha certeza de que Mao estaria lá para provocar Yoshida. No entanto, Yoshida confiava que Eren conseguiria sobreviver e vencer. Ao contrário da última vez em que Eren caiu em uma armadilha, Yoshida o alertou. Eren não se importava em cair em uma armadilha, contanto que não fosse pego de surpresa. Sua nova missão era agir na isca e neutralizar a armadilha. Como Mao usaria a si mesmo como isca, isso dava a Eren a oportunidade de matá-lo. 16 membros da sua cela estarão esperando na cozinha pelo ataque, Raido informou enquanto passava pela porta dos fundos, no beco atrás do restaurante. Eren ajustou o traje, o suéter de gola alta proporcionando um pouco de calor no ar frio da noite. Sua pistola estava enfiada na cintura, já que um coldre de pistola marliano acrescentava volume demais ao traje. O traje era justo demais para qualquer coisa grande. Há mais 5 atiradores no telhado do outro lado da rua, prontos para matar qualquer um que saia e seja identificado como membro da Yakuza. Eren perguntou a Sergei o que era um sniper. Basicamente, um atirador de elite que consegue acertar com mais precisão e mirar em pessoas com muito mais facilidade, pelo menos no contexto de um ambiente de rua. Como eles vão distinguir civis da Yakuza? Perguntou Eren. Sim, quando a luta começa, muita gente sai correndo. É por isso que esses são alguns dos nossos melhores membros. Muitos eram ex-membros das forças especiais da JSDF e da polícia da equipe de assalto especial, então são bem treinados, disse Raido. Vou acreditar em você, disse Eren, já que não entendia aquelas palavras naquele contexto. Eren foi até a cozinha, onde alguns outros membros bem vestidos da Yakuza esperavam com suas próprias pistolas. Ao contrário de Eren, suas pistolas eram mais modernas e tinham munição de ponta oca, que Sergei explicou ter penetração reduzida para reduzir a chance de baixas civis. Eles assentiram quando Eren passou, prestando respeito ao novo tenente. Eren caminhou até um dos homens bem vestidos, embora soubesse que ele não era um membro da Yakuza. Você é o Akun Anuko? Ele perguntou em um eldiano quase fluente. O homem olhou para ele com uma sobrancelha erguida, quase como se reconhecesse Eren. Eren sentiu que era impossível, já que nunca o conhecera antes, mas ainda assim ficou preocupado. Você é Yuto? Eren perguntou. Sim, Yoshida entrou em contato comigo por meio de um representante e me informou sobre o que está acontecendo, disse ele. Não tenho interesse em uma briga com a Yakuza, mas essa gangue Nakano está me pressionando. Não quero me envolver nisso, mas vou deixar você ter acesso através do meu restaurante. Nós cuidaremos disso, disse Eren. Mao está sentado na mesa central, sozinho. Ele acabou de tomar chá e sinto que está esperando por você. Ele disse. Sozinho? Eren perguntou, sabendo que era muito perigoso. Sim, disse Yuto. Não gosto da sensação. Eu também não, disse Eren. Eren não poderia atirar em Mao se estivesse no centro. Era sábado à noite, que Yoshida disse ser o horário de maior movimento do dia. Mesmo com as pontas ocas, ainda era possível uma penetração excessiva. Principalmente porque Eren não tinha pontas ocas em sua pistola marliana. Eu o levo, disse Eren aos outros. Se ouvirem mais do que o som dos meus disparos de pistola, estamos comprometidos. Corram, mas cuidado com a mira e não matem civis. Entendido, disseram os homens. Eren saiu para o andar principal, impressionado com a quantidade de decorações e pessoas ali. Havia todo tipo de coisa antiga e, para ele, com aparência estrangeira por toda parte. O lugar estava completamente lotado, nenhuma cadeira vazia. Eren imaginou que houvesse talvez umas 100 ou 200 pessoas ali. Era um risco calculado.
Mao sempre usava o grande número de pessoas para ocultar suas reuniões, enquanto Yoshida esperava que o número extra de pessoas tornasse mais fácil para um assassino chegar até ela sem ser notado. Isso tinha vantagens e desvantagens para ambos os lados. Eren viu Mao sentado sozinho a uma mesa, vestindo um terno preto completo, um colete preto estranho e volumoso, camisa branca e gravata vermelha. Ele tomava um chá quente, de costas para Eren. Era fácil demais, fácil demais. Eren olhou ao redor. Havia varandas nos andares superiores com mais assentos, o que significava que havia a chance de haver atiradores ou atiradores lá em cima. Mesmo assim, atiradores podem estar escondidos na multidão. Eren esperava ser baleado a qualquer momento, mas, ao se aproximar, nada aconteceu. Ele só precisava de alguns tiros para garantir sua morte. Mesmo que Eren levasse um tiro, garantir a morte de Mao salvaria Kaguya. Mesmo que ele se ferisse ou morresse. Era arriscado, arriscado demais, mas perfeito demais para não ser executado. Isso lembrou da batalha de Shiganshina. As coisas estavam perfeitas demais lá também. Eles sabiam que havia uma armadilha, mas não podiam parar só porque ela estava lá. Tinham que continuar a operação, sabendo que um ataque estava próximo. Assim que Eren se aproximou, Mao virou a cabeça e sorriu ao vê-lo. Ele sabia que Eren estava se aproximando, provavelmente alguém no prédio observando. Mas não faria diferença quando Eren estivesse perto o suficiente. Mao sorriu ironicamente e tirou uma pistola do casaco. Eren se preparou para um saque rápido, então pegou sua própria pistola na cintura. Tudo aconteceu em câmera lenta e Eren estava preparado para tentar atirar daquela distância e evitar ferir as pessoas. Entretanto, Mao levantou sua pistola no ar, mirando diretamente para cima e nem mesmo tentando mirar em Eren. Bam! 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 3 tiros consecutivos foram disparados enquanto Mao disparava às cegas para o ar. Houve um momento de silêncio antes que o pânico se instalasse. De repente, toda a área foi tomada pelo som de gritos, cadeiras se movendo e passos pesados enquanto as pessoas saíam de seus assentos para escapar para a entrada. Eren foi empurrado enquanto as pessoas se dirigiam para a saída, completamente engolido pela multidão e bloqueando a visão de Mao. Eren ouviu um movimento atrás de si e tentou se virar. Havia um atirador, vestido como um civil comum, prestes a apontar sua pistola para Eren. Eren percebeu que os gangsters na Kanukai estavam misturados à multidão como pessoas comuns, o que fazia com que, quando Mao criasse pânico, eles saíssem correndo de seus lugares e atacassem qualquer um que estivesse por perto. Droga! Eren disse por cima dos gritos enquanto estendia o braço e desviava a arma do homem para cima. Bam! A arma disparou em uma direção segura, mas Eren sabia que precisava matá-lo rápido. Eren torceu o braço para que ele largasse a arma, pegou sua pistola e atirou no homem bem no pé. Isso fez com que o homem caísse, permitindo que Eren atirasse em sua cabeça enquanto ele estava no chão. A bala penetrou nas 2 vezes e se cravou no chão. Ele estava em desvantagem, pois precisava evitar baixas. Precisava correr de volta para o balcão principal, para longe da multidão em pânico. Outro homem avançou contra ele no meio da multidão, carregando uma faca e atacando Eren. Este se esquivou do golpe, de sua posição agachada, atirou diretamente no maxilar do homem, matando-o instantaneamente e deixando a bala atingir o teto. Eren continuou fazendo isso várias vezes, evitando o máximo possível a multidão enquanto se dirigia ao balcão e ao bar nos fundos. Algumas vezes, ele foi atacado pela multidão, mas ou se posicionava em uma posição em que a bala passava por cima da multidão ou caía no chão, evitando ferimentos. Ele ouviu tiros atrás, o que lhe indicou que seus homens já estavam correndo para a área principal e atirando, tomando cuidado para não ferir nenhum inocente. Eren chegou ao bar e pulou por cima, deslizando para poder ficar atrás e se proteger. Outros membros de sua gangue estavam lá, se protegendo e olhando por cima do balcão para ver se conseguiam dar um tiro. Um homem foi baleado ao fazê-lo, caindo morto no chão perto de Eren. Estamos sendo atingidos pela multidão, esperem a multidão diminuir e então lutem. Disse Eren, sabendo que em 1 ou 2 minutos, qualquer pessoa inocente sairia correndo, deixando apenas os gangsters na Kanukai. Eren ajustou os óculos para que permanecessem no lugar e esperou que os sons das pessoas se lambendo diminuíssem antes de colocar a cabeça sobre o balcão. De repente, ouviu balas passarem por cima de sua cabeça e atingirem o bar, fazendo com que estilhaços e lascas o atingissem, assim como seus homens, atrás do balcão. Eren se agachou o mais baixo possível para evitar os disparos que penetravam facilmente no bar. Vidro e álcool derramado o atingiram, estragando seu traje, embora ele não se importasse. Eren se agachou e correu pelo balcão, torcendo para não ser atingido por uma bala perdida enquanto estilhaços de vidro explodiam ao seu redor.
Ele correu para uma abertura no balcão e espiou pela esquina. Ele viu algumas mesas serem viradas de lado. Isso não o protegeria, mas ele poderia usar isso para ocultar seus movimentos. Ele também notou alguns homens armados da Nakano-kai no centro da área principal, derrubando mesas para criar barricadas e esconderijos para se esconderem. Eren correu de uma mesa caída para a outra, aproximando-se o suficiente para poder flanqueá-los pela lateral. Àquela altura, não havia ninguém por perto e ele não precisava se preocupar com a mira. Eren apontou a pistola e começou a atirar. As barricadas improvisadas não ofereciam cobertura enquanto suas balas atravessavam as mesas e atingiam os homens atrás delas. Os homens se viraram para tentar reagir, mas a maioria foi morta ou ferida pelo movimento de flanqueamento de Eren. Um homem atacou Eren, que usou todos os seus 10 tiros e não conseguiu recarregar antes de diminuir a distância. Eren olhou para a parede atrás de si e agarrou 2 dos sabres Zoro sem guarda que viu expostos na parede. Largou a pistola e agarrou 2 deles, empunhando-os em duplas mãos e atacando o homem que o atacava. Deu um passo para o lado, deixando o homem passar correndo por ele, e com um movimento rápido, golpeou com as 2 espadas em direção à nuca do homem, matando-o instantaneamente. Os sabres estranhos e sem guarda tinham uma distribuição de peso semelhante à das lâminas ODM, mas não eram tão afiados quanto as lâminas e não quebravam se muita força fosse aplicada. Isso fez com que o corte atingisse suas mãos com mais força do que o normal, mas ele compensou. Eren largou o sabre esquerdo e pegou sua pistola, recarregando-a rapidamente antes de se certificar de que estava pronta para disparar novamente. Eren saiu correndo da cobertura, atirando nos homens no centro e avançando em direção a eles para diminuir a distância. Ao alcançar o grupo, usou o sabre sem guarda para cortar os homens em pedaços, ficando um pouco desequilibrado por usar um em vez de 2. Ele ouviu um homem correndo por trás e viu um membro da Nakano-kai agarrar um grande porrete cravejado da parede e investir contra Eren. Eren viu bem a tempo de se esquivar do golpe antes de golpear para cima com o sabre, atravessando o maxilar do homem e matando-o. Eren olhou ao redor para ver se havia mais alguém, mas não havia. Todos os membros foram mortos por Eren ou pelos tiros disparados pelos homens atrás do bar. Muito bom. Ele ouviu do segundo andar. Eren olhou para cima e viu Mal batendo palmas, olhando para Eren. Adorei, que luta incrível lá embaixo. Nunca imaginei que você fosse usar uma katana. Ele riu. Eren pegou sua pistola e mirou direto no coração do homem. Bom. E tá aí. Ele gritou enquanto descia. Bom, isso deve bastar, ele acertou o coração. Não havia como alguém sem poderes de titã sobreviver àquilo. Achei que não machucasse, disse ele, levantando-se e segurando o peito. Parece que levei um soco no peito. Ele riu. O quê? Placas de cerâmica nível 3º, uma armadura corporal incrível. Ele riu, mostrando sob o casaco uma peça de armadura preta. Essas porcarias são capazes de parar um tiro de AK. Eren largou a espada e começou a atirar em Mal, que recuou para não ser mais visível da sacada. Assim que Eren saiu correndo, Mal começou a falar novamente, sem se revelar. Então, este mundo tem uma armadura que impede disparos de armas. Isso é novo. Então, como está funcionando a sua emboscada? Perguntou Mal. Parece que você conseguiu deter a minha. Desça aqui e acabe com isso. Eren gritou, cansado desses jogos idiotas. Nós 2 sabemos que não posso te vencer numa luta justa. Ele riu. Então, vou ficar aqui. Você pretende continuar correndo. Você sabe que não pode derrotar a gangue do Yoshida. Gritou Eren. Não se trata de vencer, garoto, trata-se de se divertir. Gritou ele. Além disso, o velho acha mesmo que 1000 caras vão acabar com a gente. Eren sabia que Mal tinha um plano, não tinha como não terça-feira, mas o que ele pretendia fazer? Mal estava encurralado. Mesmo que corresse para a rua, atiradores o matariam. Se tentasse descer ali, Eren o mataria. Talvez pela janela, mas isso dependeria mais da sorte do que de qualquer outra coisa. Aqui vai um presentinho para você. Este restaurante foi reformado recentemente por uma empresa que nós armamos à força. Gritou ele. Assim como todos os nossos outros estabelecimentos e casas seguras. Aparentemente, explosivos sob o piso não são considerados uma violação da Geisha. Merda. Corram. Ele gritou para seus homens enquanto corria em direção à porta principal, na esperança de escapar da explosão que sabia que estava por vir. Mal ia explodir o restaurante e levar Eren para lá. Eren esperava conseguir chegar em segurança antes que a bomba explodisse. Bum. Eren mergulhou pela porta, deslizando pela rua enquanto a força da explosão o empurrava para a rua. Civis entravam em pânico e fugiam, assim como carros que passavam em alta velocidade para escapar do caos.
Eren viu uma van vindo em sua direção e desviou, tentando evitar ser atropelado. Ele seguiu em direção ao restaurante, que agora estava em chamas, e se levantou, apenas para ser atacado por um atirador que estava na van. Ele tentou atingir Eren, mas Eren rapidamente agarrou seu braço e o prendeu em uma chave de braço. Ele viu outro atirador na van mirando e se preparando para atirar. Eren virou o atirador em seus braços, então ele estava sendo usado como escudo humano. Uma série de tiros foi disparada e Eren sentiu alguns deles atravessarem o atirador e o atingirem. Sergei alertou que, embora a ponta oca tivesse menos penetração, ainda poderia atravessar um corpo. Eren sentiu 3 impactos no peito e no abdômen antes de mergulhar de volta para trás do Five, longe da porta lateral que os homens abriram na van. Ele deixou o atirador da Yakuza sangrando no chão devido ao fogo amigo. Ele viu Mal sair correndo do prédio, provavelmente a salvo da explosão, já que estava no andar superior, e desceu. Entrou na van, mas olhou para Eren antes de entrar de vez. Avise o velho que este foi o único lugar onde meus homens estavam esta noite. Gritou ele, em meio ao pânico. Ele vai descobrir que todos os lugares que ele atacou só tinham explosivos. Vamos ver como ele se sai com metade da gangue eliminada. Eren sacou sua arma e tentou atirar nele, mas Mal entrou na van antes que ele pudesse mirar. Aparentemente, a van era feita de materiais semelhantes àquele colete, já que as balas não conseguiram atravessá-la. A van se afastou, e os atiradores conseguiram reagir e tentar atirar, mas era tarde demais. Eren abriu totalmente o casaco para examinar os danos. Seu suéter tinha um pouco de sangue, embora fosse difícil ver devido à cor escura do casaco. Felizmente, ele imaginou que as balas de ponta oca tivessem desacelerado o suficiente para não penetrar fundo. Duvidava que tivessem sequer atravessado a camada muscular sob a pele. Ele cutucou um pouco o ferimento, puxando um pedaço de osso quebrado, que ele presumiu ser do seu escudo de carne da Yakuza. Droga, disse Eren para si mesmo. Você está bem? Ele ouviu algo próximo a ele. Eren olhou para Yuto, o dono do restaurante. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado de Eren para ver se ele estava bem. Estou bem, e você? Ele perguntou. Ouvi a explosão na minha cozinha. Por sorte, ninguém se machucou lá. Que bom ouvir isso, disse Eren enquanto tentava se levantar. Cuidado, vamos te levar para trás. Ele disse, ajudando a levantar Eren. Desculpe pelo seu problema, disse Eren. Vou ficar bem, disse Yuto. Tenho seguro, então não serei afetado pelas reformas. Só queria que você tivesse conseguido o resto daqueles desgraçados do Nakano. Parece que o plano de Yoshida foi um fracasso, e uma perda, no mínimo, disse Eren. Yuto levou até a área da cozinha, que felizmente não foi afetada pelas explosões relativamente pequenas vindas do andar principal. Ele sentou Eren em um balcão e foi até um kit de primeiros socorros para ajudar Eren. Estou feliz em ver que você está bem, disse ele. Por que me ajudar? Perguntou Eren. Imaginei que você odiaria o Yoshida também. Não me entenda mal, não me importo com gangues da Yakuza, disse ele. Mas os Nakano Kai ameaçaram a segurança da minha esposa, então estou trabalhando com Yoshida para protegê-la. Eren quase riu disso. Parece que ele e Yuto eram parecidos nesse aspecto, ambos protegendo mulheres importantes para eles. Levante o suéter, ele disse. Eren levantou-a, mostrando os ferimentos em seu torso. Felizmente, parece que as balas não perfuraram profundamente, pararam na camada muscular. Então, contanto que previnamos a infecção, você ficará bem. Ele disse. Já tive piores, disse Eren. Eu notei, disse Yuto. Vi a briguinha que vocês tiveram no palco do show. Espere, você sabia? Perguntou Eren, preocupado que outra pessoa soubesse sua identidade. Que você era o cara no palco e o Akuma no Ko. Ele perguntou. Sim, eu sei. Eu também sei que você conhece a Oshinuai. Como? Perguntou Eren. Porque a pistola da Akuma no Ko foi encontrada no meio da multidão, disse ele. Eu juntei as peças quando te vi mais cedo, você tem exatamente o mesmo porte físico e tudo. Agradeça por não existir nenhuma filmagem de verdade da Akuma no Ko, senão a polícia juntaria tudo rapidinho. Então, você não vai me dedurar? Perguntou Eren. Na verdade, sou grato, disse ele. Por quê? Perguntou Eren. Minha esposa é uma ídolo do Bekomachi. Ele tirou uma bala do torso de Eren, fazendo-o estremecer. Então, mesmo que eu não goste da ideia da AI perto de você, eu te devo uma por salvar todas as garotas no palco. Ele estava mirando apenas em AI, disse Eren. Não importa, ele poderia ter pegado os outros também, mas nunca teve a chance. E pronto. Ele concluiu, deixando Eren abaixar a camisa. Obrigado, disse Eren. A propósito, desculpe por todos esses artefatos.
Eles podem ser substituídos, como eu disse, meu seguro cobre. Ele deu de ombros. Na verdade, eu estava planejando pendurar uma coisa, mas nunca tive a chance. Talvez isso possa começar quando você consertar o lugar, disse Eren. E, na verdade, está numa caixa aqui. Não consigo entender direito o que é. Talvez seja algum tipo de arma steampunk que alguém fez na garagem. Ele deu de ombros. Mas eu deveria guardá-las em casa por enquanto. Yuto foi até uma caixa no canto e a abriu. Era uma caixa grande, mas Eren não se importou muito em vê-la. Ele precisava fugir antes que qualquer tipo de polícia chegasse. Mesmo com a polícia distraída com os rumores sobre Kaguya, eles ainda estavam por perto. Não consigo nem começar a imaginar como isso funciona, disse ele, puxando duas espadas retas. O que? Eren engasgou ao ver as armas. Essas eram lâminas ODM. Quer dizer, o metal é muito duro, tenho medo de quebrá-los. Quem fez isso não entende de tratamento térmico. Ele disse. Eles foram projetados para serem facilmente quebráveis, dessa forma não ficariam presos na carne do titã quando você estivesse em alta velocidade. E essa coisa estranha de cinto parece ser algum tipo de ventilador. Posso ver? Perguntou Eren. Claro, ele disse. Eren olhou para a caixa e ficou surpreso com o que viu. Era ODM, isso era certo. Era um modelo mais antigo, semelhante aos que ele usava no corpo de cadetes antes de adquirir modelos mais novos e confiáveis quando se juntou aos escoteiros. Eren viu imediatamente que tinha todos os componentes principais, como os tanques, as 8 pás e o propulsor na parte traseira. Onde você conseguiu isso? Perguntou Eren enquanto olhava. Bem, eu comprei há um mês, talvez. Encontrei num beco aqui perto, mas era estranho. Pensei em exibi-lo porque quem o fez claramente se inspirou no gênero steampunk. Posso ficar com ele? Perguntou Eren. Ah, um colega colecionador? Ele perguntou. Claro. Eren deixou que ele tirasse suas próprias conclusões. Bem, você me ajudou. Eu poderia me desfazer dele, disse Yuto. É bonito, mas não combina com o visual histórico que eu tenho. Obrigado, disse Eren. Eren chegou há cerca de um mês, o que significa que é possível que isso tenha vindo com ele. Ele duvidava que isso significasse a chegada de alguém da Batalha de Shiganshina, já que ninguém usava um modelo antigo como este. Eren olhou para o lado e percebeu que estava em péssimo estado de conservação. O compartimento que abrigava as engrenagens e o propulsor estava amassado e danificado, e ele viu um pouco de ferrugem por dentro. Sem mencionar que fazia barulho, o que significava que algumas engrenagens estavam deslocadas ou danificadas. Se Eren quisesse que funcionasse, teria que fazer um conserto sério. Isto é, se tivesse algum gás sobrando. Se estiver sem gás, é inútil, já que ele duvidava que este mundo tivesse pedras de explosão de gelo. Cuide-se, Akuma no Ko, disse Yuto. E obrigado novamente por salvar minha esposa. Eren assentiu enquanto levantava a caixa sobre a cabeça e se dirigia para a área onde Sergei estava. A caixa era um pouco pesada, mas Eren estava acostumado com o peso dos equipamentos da ODM. Ao longe, Eren ouviu explosões vindas de vários esconderijos e estabelecimentos comerciais que agora eram conhecidos como armadilhas. Era tudo um pouco distante, mas causou uma quantidade enorme de danos. Eren foi até o carro de Sergei e colocou o equipamento ODM atrás enquanto ele entrava no banco da frente. Coletando agora? Perguntou Sergei. Algo assim, disse Eren. Que diabos está acontecendo? Mal armou para Yoshida, disse Sergei. Só há caos na faixa de Ginza. Infelizmente, as explosões estão causando ferimentos a inocentes. O governo não vai ignorar isso de jeito nenhum. Então, mal quer o caos completo, disse Eren. Yoshida está pedindo a todos que parem onde estão ou retornem aos esconderijos. Ele quer que toda a operação seja encerrada antes que perca mais homens, disse Sergei. Quantos já perdemos? Perguntou Eren, temendo o pior. 500 até agora, com feridos mais graves. As explosões nos outros locais foram muito maiores do que esta, explicou Sergei. De onde eles tiraram esses explosivos? Perguntou Eren. Estou familiarizado com as explosões, disse Sergei, pensando por um momento. Se eu tivesse que chutar, diria que isso, combinado com as outras armas deles, está sendo canalizado pela China. Isso é relevante? Perguntou Eren. Tudo que eu forneço a granel é russo, disse Sergei. Não sei dizer ao certo de onde eles vêm, mas se for da China, isso pode significar que a China está tentando desestabilizar o Japão. E agora? Perguntou Eren. Por enquanto, vamos levá-lo para casa e para longe dessa confusão, disse ele. Yoshida começará a contatar seus tenentes e comandantes quando a situação se acalmar, mas esta guerra está longe de acabar. Quase ninguém do lado de Mal morreu.
Acho que isso implica que ele vai ficar com Kaguya, Eren imaginou. Especialmente com a grande resposta esperada do governo, ele pode nunca libertá-la. Droga, disse Eren. Na manhã seguinte vocês dois estão tão fofos. Ai gritou para seus bebês que estavam usando seus uniformes escolares. Mas você está mais bonita, mamãe, disse Ruby alegremente. Ai sorriu para a filha. Embora tenham entrado tarde, Ai finalmente os matriculou na pré-escola. Ela estava tão animada para finalmente ver seus bebês em uniformes escolares. Mal podia esperar para vê-los em seus uniformes antigos, como os do ensino médio. Ai pensou tristemente por um momento no que isso lhe lembrava. Quando Ryosuke os atacou, um dos seus medos era não poder vê-los em seus uniformes um dia. Como ela morreria e não os veria tão fofos e doces. Isso a deixou legitimamente triste. Quero dizer, eu estou super fofa. Ruby gritou, interpretando mal a tristeza repentina de Ai com o que ela disse. Ai rompeu a tristeza. Muito mais fofa que a mamãe. Ela abraçou Ruby. Ai ajustou rapidamente o chapéu para garantir que servisse bem para o dia seguinte. Ela queria experimentar os uniformes antes de irem à escola pela primeira vez no dia seguinte e estava se certificando de que estavam com um bom caimento. Fique parada e sorria para a mamãe, ela disse enquanto Ai pegava o celular para tirar uma foto. Ruby fez uma pose imitando uma das poses de seus ídolos, enquanto Aqua permaneceu em uma posição neutra e deu um pequeno sorriso. Foi fofo ver como as gêmeas eram diferentes na forma como agiam. Ok, agora troque de roupa para não amassarmos, disse Ai. Você não pode simplesmente passá-los, mamãe? Perguntou Ruby. Então Ruby-chan acha que a mamãe é uma empregada e não vai ajudar a mamãe. Disse Ai tristemente. Não, Ruby negou, balançando as mãos. Eu passo, mamãe, pode descansar. Ai riu da filha, que às vezes era muito fácil de provocar. Está tudo bem, Ruby-chan. O ferro está muito quente, deixa a mamãe cuidar disso. Ela disse. Ok, disse Ruby. Quando os dois filhos se viraram para o quarto para se trocarem, Ai estendeu os braços e os envolveu por trás, dando-lhes um beijo suave no topo da cabeça. Eu amo vocês, ela disse aos filhos. Também te amo, mamãe, disse Ruby. Também te amo, Ai. Aqua disse, suspirando levemente por dizer isso pela terceira vez naquela manhã. Agora vão se trocar. Ela os empurrou gentilmente em direção ao quarto e ao banheiro. Aqua foi ao banheiro para se trocar e Ruby ao quarto. Seu coração começava a se partir com quanto elas estavam ficando mais velhas. Em breve, elas não seriam mais pequenas. Ai era baixinha, mesmo para uma japonesa, e sabia que, se algum dos filhos herdasse a altura do pai, seria menor que ela. Ela não queria que isso acontecesse. Queria que eles continuassem pequenininhos e fofos para sempre. E se um dia ela não conseguisse mais beijar o topo da cabeça deles? Ela teria que pegar um banquinho para fazer isso. Precisava valorizar cada momento com eles. Isso significava que ela tinha que aumentar a quantidade de beijos que dava diariamente para não perder oportunidades. Ai foi até a TV para verificar se havia algum programa passando. Ela queria ter certeza de que haveria um programa apropriado para a idade dela quando seus filhos saíssem. O ataque de ontem à noite em Ginza deixou a cidade de Tóquio em estado de medo, ela viu no noticiário. O quê? O ataque à faixa de Ginza por dois grupos Yakuza rivais deixou muitos estabelecimentos comerciais destruídos em ruínas. Muitas lojas, empresas e armazéns foram bombardeados, com relatos de testemunhas oculares descrevendo atiradores na área. Entre os atiradores, há relatos de Akun Manuko, responsável pelo atentado à bomba em um restaurante na faixa de Ginza. O coração de Ai parou ao ver que o local era o negócio do marido de Meimei. Ela ficou apavorada com a possibilidade de um marido ter se machucado. Confirmamos que a maioria das vítimas eram homens armados da Yakuza, armados com pistolas e armas de uso militar. No entanto, nas explosões, vários transeuntes ficaram feridos, mas não houve vítimas entre o público em geral. Por isso, o governo está aumentando a presença policial e votará sobre a mobilização ou não da força de autodefesa para trazer ordem a Tóquio. A população critica a polícia pela falta de resposta durante o horário de maior movimento em Ginza, que estava em outra parte da cidade, devido a uma denúncia da filha de Shinomiya. A população critica a polícia por priorizar uma garota em detrimento do bem-estar dos cidadãos de Tóquio, além de pedir investigações sobre o conglomerado Shinomiya por corrupção e influência governamental. O chefe de polícia deu essa resposta mais cedo esta manhã. A câmera mudou para o mesmo chefe de polícia que Ai viu antes, fazendo seu próprio discurso. Estamos cientes das alegações contra a polícia e o conglomerado Shinomiya, mas gostaria de dizer que esses rumores são infundados.
A polícia está tratando este sequestro com a mesma seriedade de qualquer outro. Estamos fazendo o possível para trazer uma jovem para sua família e continuaremos a fazê-lo. No entanto, com base nos eventos recentes, o governo decidiu aumentar a atividade policial na região metropolitana de Kanto e está considerando mobilizar a força de autodefesa. Estamos totalmente comprometidos em acabar com esse aumento da criminalidade e tomaremos todas as medidas necessárias para levar os autores à justiça. Pedimos a todos os cidadãos que denunciem quaisquer atividades suspeitas e, por favor, notifiquem a polícia caso vejam alguém suspeito de trabalhar com esses grupos da Yakuza. Agradecemos o seu tempo. Ai desligou a TV assim que seus filhos entraram no quarto. Ela passou correndo por Ruby e foi até o quarto pegar o celular. Precisava se certificar de que Mei e o marido estavam bem. Pegou o celular e ligou rapidamente para a amiga e colega de trabalho. Mei, você está bem? Perguntou Ai. Sim, você ouviu o que aconteceu? Ela perguntou. Não acredito, disse ela. O Yuto está bem. Ele está bem, um pouco feliz porque o seguro vai cobrir, mas ele está bem. Ela deu um suspiro de alívio. Não acredito que isso está acontecendo, disse ela. Nunca imaginei que Tóquio se transformaria em uma zona de guerra. E, aparentemente as coisas estão piorando, disse ela. E a polícia está se envolvendo mais e falando em trazer as FDS. O que será que vai acontecer? Só se certifique de que você esteja bem. Eu odiaria saber se alguma coisa acontecesse com você ou Yuto, disse Ai. Felizmente, Yuto me contou antes de virar notícia, então não fiquei preocupada. Ela suspirou aliviada. Vamos falar de outra coisa. As crianças estão animadas para a pré-escola. A conversa ficou mais animada quando Ai falou sobre o quanto estava animada com a escola das crianças. Apesar do aumento da atividade policial, era improvável que escolas ou outros negócios fossem afetados. Ela ficou muito feliz em saber disso. Ai continuou falando antes de desligar o telefone e se juntar às crianças, tendo que gritar com Aqua por assistir ao noticiário enquanto ela não estava na sala principal. Ela realmente precisava comprar uma Smart TV para bloquear certos canais para ele. Fim da parte 31.